Tema de hoje: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Isso foi um texto escrito por Isaías, anos antes de Jesus, e ele escreveu isso baseado na unção e na ação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que pudesse haver um despertamento no povo daquela época. Essa expressão bíblica está descrita em Isaías capítulo 53, versículo 1, na versão Almeida, revista e corrigida, desta forma, com este título: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A NVI trouxe uma tradução um pouquinho diferente. Claro que o âmago é o mesmo. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo, este século, provavelmente, irmão, seja o final dos tempos. Tudo que está acontecendo no mundo, casando com o que está descrito na Bíblia, nos leva a crer que o final dos tempos está próximo. E nesse final de tempos, nesses momentos em que nós estamos vivendo, parodiando com o momento do povo na época de Isaías, que também vivia um tempo, enquanto serviam a Deus, um tempo bom, um tempo abençoado. E esses fatos que nós estamos acompanhando diariamente, talvez você não tenha acompanhado, mas a gente está vivendo tempos terríveis no mundo, tempos de morte, de destruição, tempos de inimizade, enfim, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia descreve, na verdade, está acontecendo. E por que a gente deve falar sobre isso? Porque Jesus deu a dica. O livro de Mateus, capítulo 24, acompanha aqui no telão. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram dele para lhes mostrar a construção do templo. Eles estavam construindo um templo bonito, na verdade, adornando, melhorando. E Jesus olha para eles, versículo 2 diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. É interessante você ler e estudar a Bíblia, porque quando você lê e estuda a Bíblia, Jesus ele sempre falava do presente e do futuro. Nesse texto aqui, ou boa parte desse texto, Jesus está descrevendo o presente e o futuro. Presente, Jesus disse: vocês estão falando desse templo lindo aí, maravilhoso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus morreu, ressuscitou, 70 anos depois, aproximadamente 70 e poucos anos depois, aquele templo, aquela cidade foi tomada e o templo foi destruído. Aí Jesus, estando assentado, versículo 3, no Monte das Oliveiras, os discípulos que andavam com ele, em particular, dirigiram-se a ele e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Versículo 5: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Inclusive no Brasil, já temos aí pelo menos 2 candidatos a Cristo. Um deles você até conhece aí, que ele está até famoso na televisão. Versículo 6, Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras
e rumores de guerras. Hoje no mundo existem guerras, principalmente nos países da África, eles vivem em guerra. E você já deve estar ouvindo um rumor de guerra. Existe uma guerra hoje entre a Rússia querendo anexar a Ucrânia e os países aliados da Rússia estão querendo ajudar e os países aliados da Ucrânia estão querendo também ajudar. Ao que tudo indica, segundo o próprio Papa, o Papa atual, ele disse: eu jamais poderia imaginar que eu seria o Papa da Terceira Guerra Mundial. Está caminhando para isso. Se vai acontecer essa guerra, o tempo vai nos dizer. Mas Jesus disse: vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7 ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Versículo 8, Jesus diz assim: tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores, é o início. Versículo 9: então nesse tempo eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Pausa aqui, parodiando com isso. Ontem eu estava assistindo um vídeo no Instagram de alguns artistas, atores americanos que foram cancelados lá por Hollywood porque demonstraram a sua fé em Cristo Jesus. Atores famosos, inclusive, que antigamente realizavam grandes filmes, de repente eles começaram a participar de filmes de cunho cristão, falando de Jesus, falando do apóstolo Paulo, enfim, e esses atores, eles testemunharam. Eles foram cancelados por Hollywood, eles não são chamados mais para fazer filmes por Hollywood, porque Hollywood não compactua com o cristianismo. E Jesus disse: vai chegar um tempo que vocês vão ser odiados, porque vocês me seguem por minha causa. Versículo 10, Jesus disse: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E por último, versículo 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o próprio Jesus deu a dica de fatos, de acontecimentos que despertariam a humanidade e levaria os cristãos, os discípulos, os convertidos, a entender o momento que estamos passando. Hoje os cristãos precisam, em vez de pedir casa, pedir dinheiro, pedir trabalho, não que isso não deva ser pedido, mas priorizar. Se é que tiver que pedir alguma coisa diante de Deus, peça: Senhor, enche-me com o teu Espírito, Espírito Santo, enche a minha vida com discernimento, com sabedoria, para eu entender os tempos. Porque muitos que se dizem cristãos hoje estão dormindo, estão vivendo a sua vida como que se nada fosse acontecer. Como eu disse há pouco, parodiando com a época de Isaías. Eu quero ler com você esse texto, você que trouxe a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Nós usamos aqui a versão NVI, a partir do versículo 1. A escrita diz assim, Isaías capítulo 53, se você está vendo alguém sem Bíblia do teu lado, reparta aí a palavra com ele, reparta no sentido figurado, você não vai rasgar a Bíblia da metade para ele, não rouba. Se quiser, tem Bíblia na portaria, preço de custo, é só você passar e comprar lá. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz: quem creu em nossa mensagem?
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Versículo 3: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Versículo 6: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8: com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Isaías escreveu, ele foi golpeado. Versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aleluia. Versículo 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Falando de Jesus, ele ressuscitou, está vivo e tem todo o poder nos céus e na terra. Aí Isaías diz: pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles, inclusive eu e você que estamos aqui nessa manhã. Por último, versículo 12: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou pecados de muitos, inclusive os meus, e pelos transgressores intercedeu. Por que Isaías escreveu isso? Para aquele povo. É que aqui tem um contexto. Do capítulo 40 ao capítulo 55, 15 capítulos, Isaías gasta tempo escrevendo para o povo da época. E no meio dessa escrita, se você ler o capítulo 53, ele está dizendo algo para aquele povo, que aquele povo talvez não pudesse imaginar quem seria. Aqui já havia uma profecia falando de Jesus, o que Jesus faria pela humanidade. E é interessante que Isaías, o nome Isaías, traduzido, quer dizer salvação, ou Deus que salva. Isaías foi o profeta para a sua época. Esse ministério de Isaías, ele foi exercido em Judá. Ele morou um tempo em Jerusalém, havia aquele reino do norte e reino do sul.
rei de Judá, rei de Israel, Jerusalém. E durante esse ministério de Isaías, ao menos 4 reis reinaram entre esses 2 governos. Na época dele reinaram Uzias, ou, segundo a Bíblia, Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. Interessante que Isaías escreveu, se você ler do 40 ao 55, Isaías escreveu denunciando para o povo o seguinte: vocês falam que ama Deus, vocês falam que conhecem Deus, vocês se esqueceram de Deus, vocês estão ficando doidos. A atitude de vocês diária não condiz com o que vocês falam desse Deus. Para vocês terem uma ideia, naquela época, eu pontuei algumas coisas para não esquecer. O culto deles era um sistema religioso, era um ritual, um negócio religioso, arcaico. Eles tentavam mascarar injustiças que aconteciam no meio do povo. Eles se afastaram de Deus, eles tinham uma índole corrupta, eles se aliavam a outros países, outras cidades que tinham ídolos. Eles começaram a viver orgulhosos, porque eles moravam numa terra boa. Eles começaram a se sentir irreverentes. Eles começaram a perder a credulidade em Deus. Eles viviam uma incredulidade. Eles praticavam homicídios, eram rebeldes. Eles cometiam cobiça, ou viviam de cobiça, cometiam extorsões, e havia muita injustiça social no meio do povo. Onde já se viu povo que se diz que ama a Deus é injusto? Como assim? Isaías, se você pegar essa escrita de Isaías, ou se você tiver tempo e condições, leia o livro inteiro de Isaías. Os israelitas daquela época de Isaías, alguns eram feiticeiros. Olha que ponto chegou. Outros eram agoureiros, necromantes, e adoravam falsos deuses que foi trazido de fora para Canaã, para o povo ali, o povo que dizia servir a Deus. Aí, desde quando o povo saiu do Egito, Deus sempre falou com o seu povo: se vocês obedecerem os meus mandamentos, obedecerem os princípios, eu estarei com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou enriquecer vocês, prosperar vocês, praga alguma vai chegar na tua tenda, tudo que vocês colocarem as mãos será abençoado, se vocês cumprirem. Existe uma condição, eu sempre disse isso aqui. A Bíblia é clara, sempre você vê, o próprio Jesus falou: se você quiser vir após mim, tem uma condição, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Agora, se você quiser seguir a Jesus, Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Para esse povo, Deus levantou Isaías como profeta para dizer para eles: vocês querem mesmo viver debaixo da minha bênção e tal? Vocês têm que mudar essa atitude. E a punição veio, porque quando o povo está longe do Senhor, o próprio Isaías, num outro texto, é interessante, o povo pergunta para Isaías: Isaías, será que Deus tirou a mão, e por isso nós estamos sofrendo assim? Isaías fala: não, a mão do Senhor continua estendida, vocês é que saíram debaixo da mão do Senhor, vocês é que desobedeceram, vocês é que se desviaram, Deus continua com a mão estendida, e todos aqueles que se submetem, diz a palavra, a potente mão de Deus, Deus guarda, Deus abençoa, isso é fato. E nessa época de Isaías, ele pregou o arrependimento: vocês precisam se arrepender dessa vida que vocês estão levando. Ele começou, e havia, interessante, um desses 4 reis. Se você ler o livro de 2 Reis, 1 Reis, mas mais 2 Reis, e também alguns capítulos de Crônicas, você vai encontrar o seguinte:
E fulano reinou 20 anos e fez o que Deus reprova. Vamos falar assim, de 20 reis, uns 16, 15, 16, fez o que Deus reprova. Entre estes, na época de Isaías, o rei chamado Acás. Ele começou a reinar com 20 anos em Judá. O seu pai foi Jotão. Jotão foi um rei fiel a Deus, que fez o que Deus aprova, mas o seu filho, quando ele morreu e assumiu o reino, ele começou a fazer o que Deus reprovava. Se eu tenho uma ideia, irmãos, Acás, depois que o seu pai morreu e ele assumiu o reino, ele começou a olhar aquele mundo que ele vivia com uma perspectiva diferente da época. Como hoje as igrejas querem inventar muitas coisas para atrair pessoas, eu não sou contra isso, a gente só tem que tomar cuidado com o que se faz, porque tem muita coisa hoje aí que está atraindo pessoas, as pessoas se decepcionam e vão embora, não voltam mais. E na época desse rei Acás, ele começou a colocar os pés pelas mãos. Ele tinha, segundo estudiosos bíblicos, ele tinha uma visão pragmática. Eu falei assim, poxa, pragmática eu sei o que é, mas eu vou pegar uma definição do dicionário para essa palavra. Ser pragmático é ser prático e ter objetivos definidos, fugir do improviso. O pragmático se baseia na lógica, no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de um problema. Então, resolveu o problema, está tudo certo. O pragmatismo é uma doutrina filosófica que se baseia na verdade do valor prático, ou seja, tudo que é prático, pragmático, ele fala, não, vamos fazer, está dando certo para um, está dando certo para vamos fazer também. E eu já falei aqui, não é porque Josué deu com o povo 6 voltas ao lado de Jericó, nos muros de Jericó, no 7º dia, 7 voltas, que a gente vai também agora dar 7 voltas aqui para conquistar esse lugar. Não, não é assim. A própria Bíblia diz que a multiforma, a forma que Deus tem de fazer, de tratar, é tremenda, é maravilhosa. Deus não precisa fazer tudo igual. Haja visto a variedade que tem de criação aí de peixes, de animais, de árvores, de plantas, é uma variedade, assim, são milhões. Então Deus, ele tem uma capacidade de fazer algo em mim, algo em você, algo no outro irmão, algo no outro, completamente diferente. Tanto que a gente sabe que a salvação é individual, não é assim, meu pai é cristão e agora eu estou salvo. Não, salvação é individual, cada um tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, entregar a sua vida para ser salvo. E Acás, em 2 Reis 16:2, não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, como Davi e o seu pai, que ele era da descendência. Aí a sequência dessa infidelidade de Acás, na época de Isaías, olha só, ele fez imagens fundidas os deuses, os demônios da época, chamados de Balaíns, Baals, ou Baal. Baal era um ídolo, que também eles, para ter prosperidade, plantações boas e tal, eles queimavam o próprio filho pequeno em adoração a esse Deus. Acás fez isso, ele pegou o seu filho pequeno e sacrificou para esse Baal. Ele sacrificou e queimou incenso dos lugares altos, dos lugares baixos. Ele sacrificou incenso debaixo de árvores frutíferas, frondosas. Teve uma época que ele mandou, tipo assim, fechar a igreja. Não precisa ir na igreja, vocês podem ficar em casa, tenha lá o seu altarzinho, faça a sua adoração lá, não tem problema. O rei, colocado por Deus, está falando isso? Ora, o povo que é ignorante, o povo que não conhece, que não lê, que não estuda, fala, o cara está falando, vamos fazer. Boa parte do povo se desviou de Deus. Aí Isaías vem e começa a dizer, gente, vocês precisam se arrepender, vocês não podem adorar outros deuses, vocês não podem ter altarzinho na casa de vocês
Vocês não podem adorar a imagem, só tem um Deus e o nosso Deus é vivo. Os nossos antepassados tiveram o privilégio de acompanhá-lo, de vê-lo durante o dia como uma nuvem, durante a noite como uma coluna de fogo. Deus estava presente, Deus trouxe a gente para cá. A gente mora numa terra abençoada. Se nós estamos morando aqui, se os nossos inimigos estão distantes, isso é porque Deus tem cuidado de nós. Deus está com nós. Vocês precisam se arrepender, gente. Não é porque o rei está fazendo isso que vocês vão fazer. Não é porque o rei é ignorante, saiu, se desviou, que vocês vão se desviar. Gente, vocês precisam voltar aos caminhos do Senhor. Mas como eu sempre digo aqui, irmãos, povo é povo em qualquer lugar do mundo. E naquela época o povo se desviou. E Deus permitiu que exércitos vizinhos viessem e tomassem e levassem-os como escravos, cativos. Foram tirados das suas casas, das suas plantações e foram levados presos. Aí é aquela história, a pessoa está presa, ela passa um tempo, ela ora, clama, pede perdão, pede misericórdia, pede ajuda. Deus é bom, eu não canso de dizer isso, Deus é bom, Ele é misericordioso. Aí Ele liberta, como Ele libertou o povo. Depois dessa época o povo foi liberto. Mas povo é povo. Povo, se não tiver um líder que ande nos caminhos do Senhor, que seja até um exemplo, como o grande líder que nós temos, Jesus. Eu já falei aqui para vocês, e repito sempre, todos esses anos, não baseie a sua vida em mim. Eu sou humano, eu posso errar. Eu procuro não errar. Eu procuro levar a cada dia uma vida digna, mas eu posso errar. Agora, Jesus não. O nosso grande líder não erra. Ele continua vivo com todo o poder nos céus e na terra, ao nosso lado, todo dia, toda hora, porque Ele prometeu. Mateus 28:20 está descrito isso: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus anda com a gente. Aí vem a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Porque Isaías, ele escreve esse texto e fala assim: Senhor, quem está dando crédito? Porque eu estou falando, e o povo está pecando. Parece até brincadeira as coisas que eu estou falando para eles. Parece até bobagem, porque eu falo e nada. Aí ele vem e profetiza, ele fala assim: o povo vai ficar cativo, só que virá um grande libertador. Virá alguém que trará libertação de uma vez por todas. Alguém que vai mudar a história da humanidade. Mas hoje, para nós aqui prático, na época de Isaías, vocês precisam entender e sair dessa vida. Porque se vocês não saírem dessa vida, vocês vão continuar sofrendo, vão continuar cativos. Aí de novo eu pergunto, trazendo para os dias de hoje, essa palavra de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Por exemplo, vou falar de nós aqui. Domingo passado eu falei aqui sobre oração. Quem estava aqui lembra-se. A oração de um justo, a oração que é eficaz, pode muito em seu efeito. A gente precisa orar em nome de Jesus, declarar a bênção dele, insistir. Citei exemplo daquela mulher que era viúva e foi diante do juiz e insistiu para que a causa dela fosse julgada, e ele falou: pô, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí com as pessoas, mas essa mulher está me perturbando tanto que eu vou julgar a causa dela. Aí Jesus fala: quanto mais o Pai Celestial. Você acha que o Pai Celestial não vai abençoar, julgar, trazer à existência aqueles que o buscam de dia e de noite? Falei de oração aqui. Aí chega na terça-feira, no culto de oração, tem 6 pessoas. 6. Aliás, foi o culto que mais faltou gente aqui de oração, foi essa, porque geralmente vem 15, 12, 18, veio 6.
Aí eu parei para pensar, falei assim, meu Deus, quem deu crédito a essa pregação? Foi bonita, glória a Deus. Teve irmãos que se manifestaram durante a semana, pastor, senti uma presença de Deus poderosa, legal, mas e na prática? Leitura da palavra, por exemplo, eu sei que alguns irmãos aqui estão naquela programação anual que a gente tem de ler a Bíblia, mas quantos já leram a palavra inteira uma vez só que seja? Vir mais aos cultos que a gente fala, Hebreus fala sobre isso, não deixe de reunir-vos juntos como irmãos, no dia que se chama hoje com H maiúsculo, é o dia do Senhor. Você fala de Jesus para as pessoas? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você divulga, você mostra com a tua vida. Você tem aprendido a perdoar. Falamos aqui semana retrasada sobre perdão também. Jesus ensinou aí além, não é perdoar só quem a gente conhece, é perdoar até os nossos inimigos. Em vez de ser arrogante, já aprendemos a ser humildes. Contribuir, aqui eu acabei de falar há pouco, Deus ama quem dá com alegria. Por que eu não contribuo? Por que eu contribuo? Por que eu não contribuo? Eu não contribuo porque eu não tenho fé. Eu já ouvi isso no passado distante aqui na igreja. Eu não contribuo porque eu não acho necessário. Está cheio de gente formada em axiologia dentro da igreja. Quer dizer, você prega, você ensina. Trouxe pregadores que trouxeram estudos tremendos aqui sobre vida financeira abençoada. Falamos sobre viver uma vida diferente, treinar a mente para entender o propósito de Deus e viver uma vida diferente, só que de prático, você vê sempre as mesmas atitudes. E aí eu me perguntei, falei, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque está difícil. Você prega, o que eu vou pregar? O que as pessoas querem ouvir? Porque está cheio de pregador aí falando sobre prosperidade. Não que eu seja contra. Prosperidade vem de Deus. Quando você trabalha honestamente, quando você confia, vem de Deus. Só que a vida não é só prosperidade e dinheiro. Aliás, o dinheiro, se você não tomar cuidado, Jesus falou que ele vira um Deus da sua vida. Você vira escravo dele. Ele vira o seu Senhor. Ele começa a escolher os teus amigos, as pessoas com quem você se relaciona. Basta você ter dinheiro. Toma cuidado. Jesus falou sobre isso. Então, quando você fala sobre quem está dando crédito a essa pregação, quem está dando crédito às pregações que são feitas aqui? É claro que hoje, na mesma época de Jesus, as pessoas iam atrás dele para resolver os seus problemas. E hoje, meus irmãos, a coisa está assim. Poucos hoje se convertem. Poucos se convertem. Por quê, pastor? Porque conversão, meu irmão, a própria palavra diz, conversão. Eu estou indo aqui, aí eu faço uma conversão. Eu vou começar a ir aqui. Aqui era um caminho de erro, de pecado. Eu vou me converter agora porque eu entendi. Mas eu vou mudar de religião. Já cansei de falar aqui e vou continuar cansando de falar. Jesus não é religião. Religião não salva ninguém. Religião não liberta ninguém. Quem liberta, quem salva é Jesus. A Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. O resto é resto. Não caia nessa. Então eu conheci Jesus, e entreguei a minha vida para Ele. Por quê? Porque eu reconheci, eu sou pecador, eu errei, eu cometi muitos pecados na minha vida. Então agora eu entreguei a minha vida para Ele. E Jesus falou, quem crer e for batizado, será salvo. Esse é um embate também que muita gente falou para mim, mas quando eu era criança, eu fui batizado. Eu também, até 3 anos de idade, meu pai era católico, depois ele se converteu, se tornou um pastor, e quando eu cresci com 14 anos, entendi e me batizei. Entendi o quê? Que eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão para os meus pecados, e só tem um jeito de eu ter esse perdão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, como Isaías profetizou. Ele morreu por nós. Pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então quando eu comemoro a Páscoa, eu não fico lá só, ovo de chocolate, ai que gostoso, filho, vamos comer ovo de chocolate? Não, eu como ovo de chocolate, mas eu falo, meu filho, falei isso no passado quando era criança, filho, a gente comemora a Páscoa,
Porque a Páscoa representa passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Nós éramos escravos de pecado, agora nós somos libertos, porque Jesus pagou o preço na cruz para me libertar e te libertar, filho. Então agora nós vamos comemorar a Páscoa de que forma? Felizes. Nós vamos bater palma, nós vamos adorar. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da nossa vida com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. E Isaías lá atrás, quase 500 anos atrás, profetizou. No meio desse texto 40 ao 55, Isaías usa a parte disso para falar de Jesus que viria para salvar as nossas vidas. E hoje eu estou usando a palavra de Isaías, a pregação de Isaías, para falar para você, meu irmão, o que está dando crédito a essa pregação? Porque hoje você fala de Jesus, meu irmão, poucos aprendem hoje e colocam na prática o que se fala nas igrejas. Você fala de ídolos, as pessoas falam assim, mas eu não tenho ídolos. Mas o povo tinha ídolos, eu não tenho. Será? Você já parou para pensar nisso? Toma cuidado, que às vezes você pode ter alguns ídolozinhos lá na sua casa. Quer uma dica? Tudo que assume o lugar de Deus no teu coração se torna um ídolo. Seja dinheiro, seja carro, seja casa, seja família, seja trabalho, seja time de futebol, seja o raio que o parta. Tomou o lugar de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz e ensina, quer ter uma vida saudável, quer ter uma vida abençoada, busque ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Para quem lê Bíblia sabe disso. Aí, meus irmãos, a gente está vivendo num tempo, falando dos dias de hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje é tão difícil que os acontecimentos hoje no meio gospel, evangélico por aí, meu Deus do céu, a banalização do evangelho está se tornando uma prática terrível no meio do povo que se diz cristão. As pessoas estão até rejeitando ir à igreja hoje, porque é pelas coisas que se fazem aí. Hoje é sabonete ungido, vassoura ungida, travesseiro ungido, sal ungido, cimento ungido, tijolo ungido, pasta de dente ungida, caneta ungida. Eu vou ungir essa caneta, você vai assinar grandes negócios. E o povo, que não conhece Deus, vai atrás disso e acredita. Os irmãos, os camaradas hoje que dizem ser pregadores do evangelho estão... Eu não sei se você tem acesso a isso pelo YouTube, mas tem umas coisas terríveis acontecendo aí. Eu vi esses dias umas imagens dos caras na igreja, geralmente igrejas, me permita falar aqui, né? Não que a gente seja melhor que ninguém, mas igrejas pequenas. Camarada orando e de repente ele fala, recebe a unção e dá uma cuspida na pessoa. O outro enche a boca de água e recebe. E o pior é que a pessoa ainda recebe. Não sei o que, mas recebe. Aí a minha pergunta é, precisa disso? Tem um cara, esses dias eu vi um camarada a criatividade é tremenda. Eu vi esses dias um camarada eu já tinha visto um pastor, né, um bispo aí, apóstolo, ungindo as pessoas com aquele borrifador, né? Ele enchia de óleo, recebe a unção, recebe a unção, era criatividade. Agora tem um pastor, inclusive um padre também, que ele pegou aquele negócio aquele que você pulverizador, obrigado. Você bota nas formigas e tal, manja aquele aparelho. Tem um pastor e um padre assim, recebe. E o povo vai. Isso aqui é o pior. O povo vai. O povo parece que gosta disso. O povo brasileiro é místico, né? É uma miscigenação, uma mistura de africano com português, com europeu, com índio.
E o povo gosta muito de ver, de pegar. Eu preciso de um sabonete ungido, porque se eu pegar esse sabonete ungido, a mulher falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, o cara fala, se eu pegar um sabonete ungido, olha que diferença, a gente está chegando. Meu irmão, a gente está vivendo um tempo difícil, que as pessoas, tipo assim, quem dá crédito a essa pregação? A pregação do arrependimento, que as pessoas vão atrás de Cristo para serem abençoadas, para resolver os seus problemas. Então, o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Compra esse sabonete, não, compra não, desculpa, dá uma oferta e leva esse sabonete ungido, dá uma oferta e leva essa vassoura, vai varrer a tua casa. Olha, se você tiver muita fé, é capaz de você até dar uma voadinha por aí, né? Enfim, é o que a gente está vivendo hoje, irmãos. Na África, um pastor lá, eu vi esses dias, eu falei, não, eu estou ficando louco, né? Até uma irmã aqui da igreja que viu também brincou, falou, ainda bem que o pastor não ficou doido ainda, né? Porque ele falou para ele que Deus mandou eu pregar de salto alto. Aí o cara bota o sapato da mulher e está lá. Coisa ridícula. Mas Deus mandou. Aí o povo olha, pô, Deus mandou. Que Deus é esse? Meu irmão, na África tem um outro pastor que ele vai orar. Isso está na internet. Ele vai orar pelas irmãs. Porque os homens ele não faz. Ele só ora por irmãs. Aí ele vai orar e quer colocar a mão nas partes íntimas. Vem cá que eu vou orar por você. Agora quando o irmão vai, ele fala, fica aí, eu vou orar por você. Deus só mandou tocar nas irmãs. E é o que a gente está vivendo hoje. Repito, e o pior é que o povo vai atrás. O povo vai atrás. E a gente sabe pela Bíblia, o próprio Jesus ensinou. O que resolve na vida do ser humano? O que resolve mesmo, Jesus ensinou, acompanhe aqui Marcos 16:15, Jesus disse para os seus discípulos, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem. O que Jesus falou? Em meu nome. O que traz salvação, libertação, cura é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome dele. Ele mesmo disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum ou mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Esse é Jesus, o seu nome é poderoso, o nome de Jesus tem poder, você não precisa de mais nada, é crer, como eu falei semana passada, é crer, é vir para a igreja. Não, eu vou para a igreja porque eu sei que Deus está lá, Deus está comigo aqui, mas lá eu estou com os meus irmãos, nós vamos bater palma, nós vamos cantar, nós vamos adorar, e no momento da oração Deus vai agir. Eu vou sair de lá com estratégias para a minha empresa, eu vou sair de lá com estratégias para a minha família, eu vou sair de lá com a cura, com a libertação, eu vou continuar orando, crendo, porque eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço, e eu penso, eu tenho esse Deus. Mas as pessoas, elas vão para a igreja, assistir o culto, eu vou assistir o culto. Irmão, você veio para assistir o culto, você perdeu tempo, porque assistir culto aqui, a gente não tem coisa mirabolante aqui, pastor que desce lá do alto, né? Não temos aqui a gente é culto normal, comum, feito para Deus. Aliás, o culto é para Deus, é por isso que nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. E é interessante que eu não sei se você percebeu, estou encerrando aqui na lida que nós fizemos há pouco de Isaías 53, mas o profeta Isaías escreveu assim, ele, falando de Jesus, não tinha qualquer beleza, qualquer majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Aí com o passar do tempo, Jesus morreu e tal, aí criaram um Jesus branco, cabelo comprido, barba comprida,
olhos azuis, porque Jesus tinha que ter olhos azuis, né? Você acha que Jesus ia ficar que nem eu? Jesus tinha que ter olhos azuis. Criaram esse Jesus. Aí, mesmo com essa imagem de Jesus, poucos se atraem por ele, que é só uma imagem. Aí Isaías fala o seguinte: quem olhasse para ele naquela época não ia se sentir atraído, porque ele não tinha beleza física para atrair as pessoas. A beleza que Jesus tinha era algo espiritual, era algo de Deus, era algo que transformava, era algo que fazia mudança, e ele fez a mudança na vida de muita gente que foi atraído por ele. O texto diz aqui que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, um homem que foi experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos ou tínhamos em estima. Eu já falei aqui, o povo de Israel, quando Jesus estava lá, o Messias está para vir. O Messias está para vir? O Messias está para vir. O prometido do Senhor, o resgatador de Israel, aquele que vai, está para vir. Está para vir, é mesmo? Poxa, cadê ele? Será que ele vai vir que nem Elias? Elias, uma carruagem de fogo veio, o redemoinho levou ele para o céu. Achei que esse Messias, ele vai descer no redemoinho. Cheguei. Está falando mal de mim? Raio, raio, morre desgraçado. Está vendo? Aí o povo, ai Jesus. Não, Jesus entra na cidade num jumentinho, irmãos. Imagina o jumentinho e Jesus em cima. E o povo tirava a túnica e colocava. E a maioria que estava ali olhava: esse é Jesus? Esse aí é filho de José e Maria, eu conheço. Eu conheço os irmãos e irmã dele. Esse é Jesus? Vocês estão de brincadeira. Esse é o Messias? Vocês estão de brincadeira, isso aí eu conheço. Não, e os outros? Não, que é isso? Aí tá vendo, falei para vocês, a gente tem que dar um jeito de matar esse cara. Esse cara, ele está convencendo alguns, e esses alguns que estão sendo convencidos estão convencendo outros. A coisa vai ficar feia, a gente precisa matar. E eles conseguiram matar Jesus. Mas Jesus precisava morrer não porque eles queriam. Jesus precisava morrer para trazer resgate à humanidade. João 3,16, Deus amou o mundo, gente, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, se você olhar para Jesus, eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo, mas eu posso senti-lo. Inclusive, eu creio piamente que todos os cultos aqui, quando a gente abre e fala Deus, em nome de Jesus, Jesus, opa, estou aqui. E ele não está mais assim crucificado, ao contrário, ele está assim com os braços abertos, ele veio do jeito que você está, que eu posso mudar a história da tua vida. Mas você fala, e as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro. Chega domingo que vem, hoje eu não vou na igreja não, porque vou na igreja. Eu falei essa semana com um cara aqui, já estou encerrando, tá gente? Amém? Tudo bem? Posso falar um minutinho? Falei essa semana com um camarada, que amigo, cristão, vou falar assim, né? Cristão. E aí, conversando com ele, rapaz, estou enfrentando uns problemas, puxa vida, você não imagina e tal. A primeira pergunta que eu fiz: você está indo na igreja? Mas tem um monte de gente que vai na igreja e está do mesmo jeito. Eu falei, eu não estou falando de um monte de gente, eu estou falando de você. Porque você conheceu Jesus. Você aceitou a Ele, você o recebeu como Senhor e Salvador, você foi batizado, você viveu uma vida diferente, você estava aqui, você se converteu, começou a andar aqui, lembra? Então, estou falando de você. Você está querendo entender o que você está passando? Eu posso te ajudar, eu vou te mostrar, tudo bem? Tá. Como é que começa isso? Você estava aqui, você muda para cá, você caminha, aí de repente, você começa a... Jesus, já volto, tá? Vir para cá. Como é que começa isso? Devagar. Eu já falei aqui, o inimigo, vou falar o nome, né? O diabo que a Bíblia diz que existe, Jesus falou sobre ele.
O diabo nunca vai chegar em você e aparecer na tua frente. Eu sou o capeta, eu vou acabar com a tua raça. Aí tem uns crentes que não conhecem a Bíblia e falam assim: o sangue de Jesus tem poder. O capeta vai falar: eu sei. Porque não é o sangue de Jesus que repreende, é o nome de Jesus. O sangue de Jesus serve para perdoar pecados. Mas tem gente que usa esse jargão. Não, o nome de Jesus. Em nome de Jesus você está repreendido. Aí ele, claro, se você tiver fé suficiente e for um crente, ele vai embora. Agora, ele vai entrar sutilmente. Eu falei para esse amigo: de que jeito que... vamos fazer um checklist aqui. Você não vai mais na igreja, você deixa de ir frequentemente. Aí você começa a pensar assim: nada a ver, né? Porque tem gente que não vai sempre e é abençoada. Por que eu tenho que ir? Vou mais assim, eu vou quando eu puder. Não foi assim que começou? Ele falou: antigamente você mamava todas, lembra? Aí parou, porque você se converteu. Aí você está convertido, você olha para cá e fala assim: pô, vou tomar um negocinho aí, né? Por quê? Nada a ver. Pô, todo mundo toma. Não foi assim? Sim. Outra coisa, antigamente, eu lembro de você orando, buscando a Deus. E hoje? Não, hoje realmente isso aí eu concordo, que hoje eu já não oro mais como eu orava antigamente. E a Bíblia? Olha, a Bíblia eu leio, mesmo. Eu posso zoar porque é amigo, né? Duvido. É um tremendo picareta, para de mentir para você mesmo. Não, faz tempo que eu não leio. Cara, então, se você fizer esse checklist, você vai ver que você está se desviando. Você está saindo debaixo da potente mão de Deus e querendo viver a tua vida. Você está que nem o rei Acaz. O rei Acaz, ele olhou assim e falou: Deus, serviu ao Senhor, é legal e tal, mas eu tenho uma nova perspectiva. Eu agora sou bem abrangente. Eu estou evangelizando um outro camarada pelo WhatsApp, né, mandando aquele devocional. E aí ele sempre tem um comentário, né? Antigamente era meu tio, agora é ele. Comenta e tal. Esses dias ele falou assim: ele não usa o nome de Jesus, ele fala um outro nome. Um nome aí, eu não sei aonde esses caras tiram esses nomes, então. Não, mas fulano de tal, cada um tem o seu jeito de servir. Eu falei: cara, pera um pouquinho, baseado na Bíblia, você crê na Bíblia, Creiton? Baseado na Bíblia, o nome dele é Jesus, e ele é o único que pode intervir na minha e na tua vida, para levar eu e você para Deus. Não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem religião, é Jesus. Você entendeu? Não, eu entendi, mas na dimensão, ele é aqueles cara transcendental, sabe aqueles cara que pensa assim: é difícil você evangelizar cara assim, mas eu estou lá, ainda vou trazer esse cara para a igreja em nome de Jesus. Na dimensão transcendental, cara, não existe nada disso, cara. É receber Jesus, tomar a tua cruz e seguir, dar crédito à pregação. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. É que Deus tem tido misericórdia de nós aqui no Brasil, eu não sei por quanto tempo, porque o povo está disperso, o povo não ora mais, o povo não lê mais Bíblia, o povo não fala de Jesus, porque ele não conhece o Jesus da Bíblia, ele conhece o Jesus que se fala por aí. E em Mateus 24, eu encerro aqui, versículo 36, Jesus disse assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo, olha o povo aqui, vivia de que forma? Comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam, olha a dica de Jesus: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, aqui na Comunidade Livre em Cristo, em São Paulo, eu creio que em Tapetininga e Botucatu, enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar pregando aqui exatamente o que Jesus ensinou. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender dos nossos pecados, a gente precisa se aproximar de Deus, precisa parar com esse negócio de fofoca, precisa parar com esse negócio de falar mal dos outros, de ter raiva dos outros. Ah, mas eu vou ser bestão. É melhor você ser bestão e entrar para o céu do que você ser espertão e ir para o inferno. Então, toma uma atitude. Dê crédito à pregação que é feita aqui nessa igreja por mim e pelos pastores que nós convidamos. Desde janeiro tiveram pastores aqui trazendo ministrações maravilhosas de ensinamento, de despertamento. Deus ama esta igreja, Deus ama a mim e a você. A gente só precisa se despertar. E por último, mas não menos importante, só para registro, em Mateus 25 está registrado o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus está falando, quando o Filho do Homem vier, ou seja, se Ele está falando, Ele vai voltar em sua glória. Amém? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações desta terra serão reunidas diante dele, e ele, Jesus, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Por último, 33, e colocará as ovelhas à sua direita, tomar cuidado que eu sou canhoto, né? E os bodes à sua esquerda. Quem vai fazer isso? Jesus. Quando? Quando ele voltar. Ah, então Jesus vai voltar, eu ainda posso pisar na bola e tal. Irmão, Jesus falou, você não sabe a hora que vem aí o bandido, o ladrão. No Rio de Janeiro, essa semana passada, uma senhora de 72 anos de idade, passeando na praia, veio um bandido, arrancou a correntinha dela, e ela caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital, morreu. Você não sabe a hora que você vai morrer, nem eu. Por isso que a gente tem que estar preparado na presença de Cristo Jesus para esse encontro celestial. Aí, para encerrar, eu pergunto: quem deu crédito à nossa pregação? Você responde. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.